Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre acidentes com choques elétricos. Eles têm sido a causa da morte de muita gente em todo o Brasil. Também vamos falar sobre o projeto de destinação da Receita Federal, que permite que o contribuinte ajude crianças e adolescentes com parte do valor devido ao imposto de renda. Em 2017, Alagoas registrou 32 casos de morte relacionadas à eletricidade, número maior que o ano anterior, onde foram registradas 22 mortes. Os dados são da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Ainda segundo a associação, a região Nordeste é a que mais registra acidentes envolvendo a eletricidade. Mas como evitar isso? O gerente de segurança da Eletrobras, Rafael Clemente, está aqui no estúdio e vai dar mais dicas. Bom, esse número reduzido já é parte da conscientização do consumo, já é parte de um trabalho voltado à conscientização para evitar os acidentes preventivamente? Com certeza, Miguel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço para a gente tratar de um tema tão importante e que vem causando diversos acidentes aí, como a gente tem visto nos dados mostrados, tá? Então, nos últimos tempos, nos últimos anos, a Eletrobras Distribuição Alagoas tem trabalhado com algumas ações preventivas junto à população, junto à sociedade, de modo geral, para evitar esses acidentes. Então, nós temos realizados, por exemplo, blitz de segurança, que são eventos em algumas feiras públicas, mercados municipais, locais de grande movimentação de pessoal, para levar dicas de segurança e consumo consciente também de energia elétrica. Olha, os números caindo significa que há um impacto também social, isso porque, como o senhor relatou há pouco, vem se trabalhando a consciência. Mas qual é o meio mais crítico, qual é a ação mais crítica do ser humano com relação à provocação do acidente? Porque às vezes o acidente é provocado, quase sempre ele é provocado. Exatamente, Miguel. Analisando as estatísticas e as principais causas desses acidentes, nós temos aí como primeiro lugar acidentes na construção civil, tá? Então, a construção civil, nos últimos anos aí vem causando o maior número de acidentes com fatalidade em relação à energia elétrica. Temos também alguns casos de toque acidental na rede por veículos, por caçambas, por equipamentos de uso rural, né? Tratores, guinchos. Então isso tem causado também uma série de mortes envolvendo energia elétrica. Fora aqueles acidentes realmente domésticos, aqueles que do dia a dia da rotina, porque a energia elétrica está presente nas nossas residências, está presente nos comércios e nas indústrias. Mas em casa também acontece acidente. Então em casa, a nossa dica para a população é manter a sua instalação elétrica de sua residência de forma íntegra, para não causar nenhum tipo de risco, para não gerar nenhum tipo de risco a mais para quem mora naquela residência. Por exemplo, às vezes a gente costuma fazer um puxadinho, uma extensão, aquelas improvisações, as populares gambiarras, né? E isso traz um risco, porque se isso for feito de uma maneira indevida, isso pode gerar um risco para aquele usuário, para aquele morador daquela residência. Então, manter sempre a instalação elétrica em perfeitas condições, né? Se não souber o que fazer, por exemplo, ao trocar um chuveiro, por mais simples que pareça essa operação, ao trocar um chuveiro elétrico, ela requer uma série de cuidados, de desligar o disjuntor, até para mudar o seletor da temperatura de um chuveiro, por exemplo, desligar o fluxo de água, desligar a torneira, desligar o disjuntor, para fazer essa alteração. Então, são pequenas dicas simples que a gente passa nesses eventos junto à população, para que eventos como esse, de acidentes com fatalidade em energia elétrica, não aconteçam. O senhor tocou no ponto aí em que é um cuidado básico, né, e que requer o conhecimento. No geral, a população desconhece totalmente os perigos, né? Apesar de sempre ser, vamos dizer assim, construído durante a educação, que se não deve pegar num fio desencapado, não se deve meter o dedo na tomada, e para isso alguns artifícios foram criados. Evidentemente que é a evasão desse cuidado, ou a falta de cuidado, que provoca esse acidente. Mas no caso do chuveiro elétrico, nem todo mundo toma essa precaução aí
nem mesmo o eletricista, né? Porque a maioria dos acidentes é por excesso de confiança, né? Perfeito, muito boa sua colocação, Miguel. Não é só aquele desavisado ou o inadvertido, aquele que não conhece o risco da eletricidade que sofre acidente. Nós temos, por exemplo, acidentes com profissionais altamente experientes, justamente por isso. Isso é um fator que causa acidente ainda, o excesso de confiança. Então, analisando aí as estatísticas também, principalmente do profissional da eletricidade. Os acidentes, normalmente, eles ocorrem nos 5 primeiros anos, de vida laboral, de vida profissional desse empregado, ou nos últimos 5. Nos primeiros 5, a gente atribui aquela falta de experiência, falta do conhecimento ainda com o objeto a ser trabalhado, no caso a energia elétrica, e nos últimos 5 a gente cai no que você falou, que é justamente o excesso de confiança. O Jô trouxe um dado da construção civil aí, que encabeça o número de acidentes. Isso é durante a construção da edificação? Exatamente. Durante a construção, durante os testes, né, quando vai energizar aquele circuito, então, principalmente nessa fase da obra. A gente está num Brasil em crise de identidade, crise política, crise moral, crise ética e cheio de operações na Polícia Federal, Lava Jato. O barateamento de uma obra para melhorar o lucro pode ser desencadeador de um processo como esse, de um acidente? Principalmente na falta do projeto. Numa instalação elétrica de um projeto, seja um edifício, seja uma residência, independente do porte dessa edificação, o importante para a segurança com a eletricidade é o projeto. Primeiro, a concepção do projeto. Ela tem que ser feita por um profissional especialista, um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista, e sempre com a emissão da anotação de técnica junto ao conselho profissional, que isso vai garantir que aquele projeto ele foi concebido levando em consideração todas as normas cabíveis e pertinentes para garantir a segurança daquela instalação elétrica. E, principalmente, depois do projeto, a execução desse projeto é o mais importante. Tá? Depois do projeto ser realizado por um profissional especialista na área, a execução desse projeto também é importante, porque a execução tem que ser de acordo com o projeto, com o que foi projetado. Isso para garantir a segurança da instalação elétrica e, por consequência, garantir a segurança também dos usuários daquela edificação. O cumprimento desse projeto, por exemplo, uma fiação trocada, e esse problema, claro que acontece repentinamente, ninguém vai esperar, mas quem fez sabe o risco que está correndo, o que vai os outros ocorrer, evidentemente, com o passar do tempo isso vai piorando. A rede dá sinais de que está com algum problema, por exemplo, dentro de uma edificação, dentro de um prédio ou dentro de uma casa? Ela dá sinais? Dá sinal. Normalmente o que ocorre na execução do projeto é o subdimensionamento dos condutores, dos fios e dos disjuntores. Como assim? Vamos trocar em miúdos. Vamos traduzir o que eu falei. Por exemplo, em um determinado circuito, para atender um ar-condicionado, por exemplo. Eu cito o ar-condicionado porque é um equipamento que tem uma carga muito elevada. Um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, um micro-ondas, uma máquina de lavar. Os condutores, para atender esse equipamento, esse eletrodoméstico, ele é dimensionado de acordo com a carga. Então, normalmente é um fio mais grosso, trocando em miúdos. Trocando em miúdos. É um fio mais grosso, por exemplo, do que um fio de iluminação ou de uma tomada simples. Então, vamos tratar como se fosse água. Perfeito. Vamos. A energia que entra em casa tem que vir num cano mais grosso ou um fio mais grosso. Para atender determinados eletrodomésticos. Então, o disjuntor também é dimensionado de acordo com a carga que vai receber. O disjuntor do chuveiro é diferente, pode ser igual, mas a amperagem é outra. Isso, exatamente. Aparentemente pode ser igual, mas de uma capacidade diferente. E o fio condutor daquela energia é também diferente. Então, se for subdimensionado, se for utilizado um fio mais fino para atender, por exemplo, um chuveiro ou um ar-condicionado, o disjuntor tende a desarmar. É aquele problema que faltou energia só naquela tomada, naquele trecho da sua residência. Então, é onde a edificação ela dá os sinais que há alguma coisa errada. Então, se está acontecendo isso, se o disjuntor está desarmando,
ou se está problema no próprio eletrodoméstico, no funcionamento desse eletrodoméstico, é porque a instalação elétrica precisa de uma revisão. Às vezes o equipamento ele começa a funcionar e para. Aí liga de novo, começa a funcionar e para. Ou as luzes começam a queimar de tempos em tempos. Bom, essa lâmpada foi comprada para durar 4 anos, 5 anos. Com 3 anos, ou 2, ou 1, já está queimando. Exatamente. Isso são indícios, são sinais que alguma coisa na instalação elétrica ela precisa ser revisada. O fato de você fazer uma ligação clandestina, isso também pode provocar dano no seu imóvel ou no do outro? Pode provocar dano no seu imóvel, no do outro, pode provocar dano nas instalações elétricas, nos eletrodomésticos e pode causar também um acidente. A gente tem histórico, tem estatística de acidente fatal por conta de justamente uma ligação clandestina. Vamos falar sobre cargas, né? Hoje aparelho celular, alguns equipamentos como brinquedos também, eles precisam ser ligados numa tomada. Ele pode ser ligado em qualquer tomada, tem uma tomada específica. Esses equipamentos de menor porte, por exemplo, carregador de celular, alguns brinquedos, não tem tomada específica. A tomada simples, ela atende à demanda. O que a gente recomenda, por exemplo, é evitar o uso dos T's, né, os benjamins, os populares T's, ou extensões improvisadas, porque a tomada ela é dimensionada para atender uma determinada carga. Quando a gente coloca um T, a gente amplia a carga que aquela tomada está recebendo. Então, se a gente liga, por exemplo, 3 ou mais aparelhos de uma vez naquela tomada, a gente está correndo o risco de sobrecarregar aquela tomada, aquela instalação, e aí sobreaquecer os fios, os condutores, dependendo do dimensionamento do disjuntor. Esse disjuntor não atuar, o fio vem até a incendiar, causando alguns incêndios, como a gente já viu também um incêndio provocado por carregador de celular, por exemplo. E é importante, quando você falou do carregador de celular e dos brinquedos, não utilizar carregador de celular pirata, porque apenas o original, ele garante a segurança para o usuário. Os carregadores piratas, a gente tem também histórico de vários acidentes, inclusive fatais, por conta de utilização de carregador pirata de celular. No comércio aí, no varejo e até nas grandes redes, a gente vê que tem filtros de linha, ou seja, aquelas réguas com diversas tomadas. Ele é tão perigoso quanto o Benjamin ou o T, ou ele é a solução? O filtro de linha não seria uma solução definitiva. Em caso de uma necessidade definitiva de aumento do número de tomadas, a gente indica a revisão do projeto e a reexecução desse projeto. Refazer, realmente dimensionar com o número de tomadas que você precisa dentro daquele ambiente. Tá? Mas o filtro de linha ele seria uma solução adequada para ser utilizado temporariamente. Tá? Porque o próprio filtro de linha ele tem uma proteção, ele tem um fusível que, caso exceda a carga recebida, o próprio filtro de linha ele tem um dispositivo de proteção que é justamente esse fusível. Então, para uma solução temporária, ele é mais recomendado do que o T e do que uma extensão simples, do que uma extensão normal. Mas como uma solução definitiva, a gente recomenda a revisão do projeto e o redimensionamento do número de tomadas naquele ambiente. Conversamos com Rafael Clemente, gerente de segurança da Eletrobras. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. No próximo bloco, saiba que parte do valor que você deve ao imposto de renda pode ser usado para mudar a vida de muitas crianças e adolescentes. A gente explica isso já já.